A gente falou então alguns exemplos, né, do que a gente pode falar aqui, do que a gente pode ter de ganhos com os dados de intenção, mas agora vamos falar um pouco sobre o que são eles, né, exatamente. Porque acontece, muita gente que está nos ouvindo deve estar na dúvida, mas cara, eu já consigo ver quem baixou meu material, eu sei quem assinou minha newsletter e abriu o meu e-mail marketing, eu tô já com os dados de intenção. Só que o contexto que a gente está falando aqui vai além desses dados que são também super importantes, né? De você entender o dado que aquela pessoa, aquele profissional está tendo junto ao teu conteúdo, junto, enfim, né? Participando de um evento e tudo mais. Mas a gente está falando de uma outra camada aqui. Hack, me ajuda aqui, vamos explicar para nossa audiência que são esses dados de intenção? Você pode dar alguns exemplos de dados de intenção que hoje a tecnologia consegue viabilizar para os profissionais de marketing e vendas B2B? Ah, eu consigo sim. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho para a gente ter definições bem na cara da galera do que a gente está falando aí de dados de uma maneira geral. Boa. Então, quando a gente fala de marketing e de dados de marketing, a gente está falando de três tipos de dados, tá? Então, a gente está falando de dados de comportamento, que é basicamente o que a pessoa está fazendo online, né? Se a pessoa buscou por alguma coisa, se a pessoa está navegando numa rede social, está vendo uma foto, está vendo uma coisa, aqueles dados que os cookies do nosso site vão trazer para a gente em relação ao que a pessoa está fazendo. Quando essa pessoa ainda não fez, não teve nenhuma interação com o meu site, essa pessoa não está dentro, ela não está publicamente dentro do meu CRM, porque eu preciso que ela entre dentro de se inscreva para um webinar, baixe um e-book, se Uhum. inscreva para uma newsletter, tudo isso. Então, esses dados de comportamento, eles ainda não são os dados ideais para a gente, né? A gente tem também as visitas nas páginas específicas, né? Quando a gente olha para um produto específico, para uma compra específica, para um tema específico, esses são os dados de interesse, né? Então, Uhum. esse ser humano, ele entrou no seu site, ele se inscreveu num webinar em que você vai estar falando do uso de ferramentas de AI. Aí ele se inscreveu na newsletter, passou um tempo lendo sobre inteligência artificial dentro do marketing. Passou visitando a sua página de produtos sobre inteligência artificial. Esses são dados mais que mostram um pouquinho mais o interesse inicial desse usuário. Quando a gente fala de intenção, a gente está falando de dados que mostram para a gente um caminho para compra. Então, é um dado mais específico. Essa pessoa, ela solicitou uma demonstração de produto. Essa pessoa, ela está num espaço da web em que ela está buscando informações sobre tomada de decisão. Então, sei lá, ela visitou o site do Reclame Aqui para ver informações a respeito da sua empresa e informações a respeito do seu competidor. Ela Uhum. entrou no site do G2 para olhar as avaliações e quem ganhou mais avaliações positivas. Ela entrou no site da Gartner e está avaliando você e os seus competidores, como que eles estão enquadrados, esses dados mais práticos de pesquisa mais profunda a respeito de uma marca, de um produto. Esses são dados de intenção, né? Então, se você já trabalha com marketing B2B, você já sabe que você tem ali alguns dados dentro do seu CRM que você consegue usar para começar a mapear a intenção do usuário, né? Esses dados mais específicos de intenção, eles podem tanto ser gerados por ações que você vai desenvolver dentro do teu marketing, como ser gerados por enriquecimento de dados, por ferramentas de enriquecimento de dados, é, que é aí um outro tópico que eu acho que é bastante interessante, que é onde a gente está vendo bastante crescimento, né? Com a ascensão de ferramentas de inteligência artificial e com a ascensão de ferramentas de análise de dados, essa compra, vamos dizer assim, de bases de dados, de databases e essa interação mais profunda com diferentes sites que mostram ali um pouco mais dos dados de intenção do seu perfil de cliente, está gerando esse resultado mais profundo, no sentido de a gente ver mais marqueteiros, mais profissionais de marketing interessados em entender um pouco de onde esses dados de intenção estão vindo e de trazer esses dados de intenção para dentro do seu negócio.
Acho que deu para entender aí um pouquinho o geral de dados de Sim, sim, intenção. sim, sim, sim. Sim, assim, então, legal. A gente, né, quem acompanha a gente aqui há algum tempo sabe que a gente tem falado bastante sobre a BM esse ano. Acho que, né, foi não por acaso, né, porque a gente vê que é, é um caminho que está cada vez mais se viabilizando na linha do que a Hack, inclusive, falou de ser mais efetivo, né, de ter um marketing em vendas mais efetivo, desperdiçar zero praticamente e tudo mais. Nesse caminho de conseguir. Isso serve não só, né, para o ABM, mas para outras abordagens, a gente até vai falar. Isso de ter é interessante a mudança, né, que as metodologias e a viabilidade que as tecnologias trazem para novas abordagens, como essa informação que o Gui conta, né, e que os dados que a gente consegue acessar, que são quais as empresas que estão visitando. Você não tem a pessoa, não está registrada, mas você sabe que tem ali uma nuvem de empresas que está, né, dedicando muito tempo a olhar a sua página de produto, ler algum conteúdo, né? E outros, né? Visitando outras fontes e tudo mais. Você não tem o contato. Isso vai enriquecer. Você consegue agir num patamar anterior, né, ao registro ou à intenção clara de uma levantada de mão, por exemplo, né? E aí a abordagem você consegue antecipar, como por exemplo, se a gente for pensar em ABM, né? Em abordagens, você pode criar abordagens, escolher essas contas, né? Trazer essas contas com uma metodologia ABM e pegar essas 10 contas mais engajadas, os que você mais percebe, e criar, mapear aí o comitê de compras e aí fazer um trabalho mais focado com esse grupo, que pode terminar em evento, materiais, enfim, conteúdos e tudo que a gente já sabe. Então, são informações que mudam a ótica, né, do contato para a conta. Então, a discussão passa a ser mais ampla. Como a Raquel falou, está cada vez mais difícil, né? Tem mais gente envolvida, são mais elementos envolvidos no processo de decisão. Então, nada melhor do que você ter uma visão de conta também, como aquela conta está se comportando, né? Mesmo antes de um registro. Se tiver os dois, melhor ainda, né? Boa. A gente tem até um case legal que eu acho que vale a pena dar de exemplo, onde a gente pega um cliente que a gente atende e a gente observa os seguintes dados de intenção. Que interessante. Primeiro, o engajamento das contas com uma campanha de mídia super bem segmentada. Então a gente foi lá, igual a Raquel falou, mapeou o nosso ICP, quais são as características de conta, e fizemos uma campanha ali super específica no LinkedIn para esse grupo de contas. E o LinkedIn, o que que ele me fornece? Quais são as contas que estão mais engajando com as minhas campanhas? Opa, isso é um dado de intenção, né? De interesse, de engajamento. Outro dado de intenção. Como é que essas contas estão visitando o meu site hoje? Pode ser que eu não tenha ninguém dessas contas no meu CRM, mas eu consigo ver que a HubSpot, por exemplo, está visitando o meu site e que consumiu, que nem a Hack deu de exemplo, essa página de preço, essa página que é explicando o meu produto, que é uma página-chave no meu site. Opa, isso também contabiliza para meus dados de intenção. E tem, que são os dados de third party, né, dados terceiros, que a Hack também falou, que são de plataformas que conseguem te entregar informações a respeito desse grupo de contas estratégicos. Então, por exemplo, eu posso falar para uma plataforma que me mostre contas que estão fazendo buscas a respeito desses tópicos. E aí bota lá serviços, produtos que têm a ver com o seu business, porque as plataformas oferecem isso. Então, isso que é legal. A tecnologia também está mais arrojada, consegue te ajudar. Então, você consegue ir lá escolher um determinado número de tópicos e ele também te avisa. O que que acontece? Tem uma massa de dados. E a partir disso, outro item que a Hack também falou, tu vai fazer uma arquitetura de como usar esses dados para tomar suas decisões de marketing. Seja para você passar para o comercial e falar, cara, olha o conjunto de dados dessa conta. Ela está procurando esses tópicos específicos, ela está super engajada com a nossa campanha de mídia e está visitando nossas páginas estratégicas no site. Comercial, vai lá abordar. Ah, quem que é a pessoa? Eu não tenho o dado da pessoa necessariamente. Pode ser que nesse processo alguém da empresa foi lá e baixou o material, se inscreveu numa newsletter, tal, ou até levantou a mão, beleza. Mas é sempre interessante você olhar o comitê de compra dessa empresa, né? Então você vai lá, mapeia o comitê de compra dessa conta e passa para o comercial.
Cara, coloca teus melhores esforços aqui, tá aqui todos os dados que a gente tem a respeito dessa conta, tudo mais, tal. Que aí o marketing, inclusive, pode apoiar nessa etapa também de construir as abordagens, tal, que foi que a gente discutiu no episódio passado sobre Sales Enablement e Sales Engagement. Então é mais ou menos essa lógica, né, que tu começa a viabilizar aqui, entre outras, né, de um exemplo aqui, a respeito de um uso prático de dados de intenção. Só que aí acontece, entra a preocupação, porque, cara, você está depositando uma confiança importante nesses dados, né? A gente, como marketing, cara, fala, cara, posso confiar? Essas empresas realmente estão pesquisando esse tópico de intenção? E aí, Hack, a gente trouxe uma outra pesquisa que também vou deixar o link aqui no descritivo, que é da Annie que trouxe quais são as principais preocupações dos marqueteiros em relação ao uso desses dados de intenção, tá?